Bom, deixa eu chamar o Leão Azul Paraense, o clube do Remo, que trocou o treinador. Saiu o Givanildo e entrou o Arthur Oliveira. E o Arthur chegou no Bainão e já mudou o esquema de jogo do Leão e também mudou o time titular. Foi o primeiro trabalho de Arthur Oliveira com uma formação titular em campo e com novidades na formação e no sistema de jogo. Vinícius, Nininho, Mimica, Moisés e Bruno Maia, mais uma vez improvisado, na lateral esquerda, pois Esquerdini e Jefferson Recife continuam entregues ao departamento médico. O meio de campo com Dudu, Dedeco, Leandro Brasília, Rafael Bastos e Rodriguinho. E na frente apenas Eliandro. É o sistema 4-5-1. Não mudou tanto porque os jogadores já se conhecem, apesar de não ter jogado junto. Já conheci o Bastos, o estilo de jogo dele, já vinha treinando com o Dedeco, com todo o grupo, então eu creio que não vai ter grande dificuldade não. No sistema 4-5-1, Arthur Oliveira abriu mão de 3 atacantes, reforçou o meio-campo, privilegiando a criação. Será a primeira vez assim. O tempo é hábil para se ganhar entrosamento? Sim, é um esquema que não vinha sendo usado na nossa equipe, mas a gente tem jogador com característica disso, de meio campo na saída ali para chegar na frente com mais qualidade. Independente da formação, a gente tem que entrar em campo com um só objetivo, que é vencer o jogo. O confronto de domingo é o famoso jogo de 6 pontos. O Salgueiro é o 7º colocado com 8 pontos. O Remo é o 8º com 7. Os azulinos sabem que uma vitória domingo é vital. É um jogo de 6 pontos, a gente não pode pensar em perder nem empatar, só nos resta a vitória, mas de forma organizada, com paciência, com sabedoria. A gente espera fazer um jogo equilibrado e sair com os 3 pontos para daí começar passo a passo a nossa arrancada nessa Série C. O que os azulinos não aprovam é o horário do jogo. 19 horas em pleno domingo. Mesmo assim, um fenômeno azul é convocado. Convoco a torcida para que esteja lá com a gente, porque ela vai ver uma equipe muito determinada no que vai entrar para fazer, e com o apoio deles, a gente nesse momento está precisando muito do apoio deles para que a gente entre lá e saia com resultado positivo, que a torcida é muito importante, principalmente a torcida do Remo, que apoia muito, e a gente nesse momento tão difícil está precisando deles. Com certeza falou aí o lateral direito Nininho, que deve entrar como titular no time do Remo contra o Salgueiro. A torcida do Remo é fundamental nesta altura do campeonato. O Remo precisa vencer a equipe do Salgueiro para não ficar muito lá embaixo. Se o Remo vencer, embola tudo. O Remo chegaria a 10 pontos e tem time aí com 10, 9, 8, 7 pontos. Inclusive jogo de 6 pontos contra o próprio Salgueiro. O Salgueiro tem 8, o Remo tem 7. Vencendo, o Leão passa a equipe de Pernambuco. Por enquanto, é um confronto direto da equipe azulina. E o Remo, o Arthur já chegou lá, já mudou o esquema de jogo. Vai colocar apenas um atacante, Eliandro, que não teve oportunidade muito com o Givanildo, e vai colocar jogadores como o meia Rodriguinho, que foi bem no Parazão, Nininho na direita, e o Remo vai mostrando a sua nova cara no Campeonato Brasileiro. Giovanni Curaro, como você vê essa mudança de esquema de jogo do técnico Arthur e também do time titular vai ser muito mexido pelo treinador? Olha, isso é obrigatório. Eu acho que pelos resultados caiu aí um treinador renomado do futebol paraense, é o rei do acesso, o Givanildo, mas ele não conseguiu ajustar essa equipe, principalmente a parte ofensiva. O Remo não tem um equilíbrio de definições, é incompetente para fazer gols. Essas mudanças, elas são visíveis porque todo treinador tem uma filosofia de trabalho diferente. O Arthur já mostrou isso em algumas equipes que ele dirigiu. É um treinador que gosta do time veloz do meio para frente, e essa colocação dele colocar apenas um jogador na frente, no caso na opção de gol, é para a chegada dos meias, jogar com 5, 6 jogadores, fazer um volume maior no meio campo, tendo possibilidade de chegar para fazer gols. Acho que essas mudanças, elas têm que surtir um efeito positivo, como você falou, está embolado ali. Se o Remo vencer esse jogo e o apoio da torcida é interessante, o Remo pode aí ficar com 10 pontos e dar uma esperança de classificação
para o seu torcedor. Então, eu acho que é um trabalho que vai se iniciar. A gente sabe como é o futebol brasileiro em todos os aspectos. Se você não obter resultado positivo, dificilmente você tem permanência. E o Arthur, se ele conseguir aí dar uma virada, conseguir vencer jogos importantes, principalmente na sua estreia, ele tem uma possibilidade aí de seguir como treinador até o final da competição. O Eliandro vai jogar na frente, não que o Remo vai jogar somente com o Eliandro. Na verdade, teoricamente seria Eliandro, mas vai vir a turma do meio campo, como o Rodriguinho, que avança muito, bom jogador. Tem o Rafael Bastos também, como falou o Nino Machado na matéria, vai ser titular, bom jogador, principalmente aí com o Givanildo Oliveira, que conhecia ele, foi campeão mineiro com o Givanildo Oliveira e acabou saindo o Givanildo, mas ficou o Rafael Bastos e o Nininho, lateral. São esses 4 jogadores aí, as novidades do Leão. Como você aposta nesse time? Rodriguinho, que foi bem, inclusive marcou um dos gols da vitória do Remo por 2-1 no Paysandu em um dos clássicos do Parazão, aquele chutaço de fora da área, um bom jogador que estava encostado. Futebol assim, né, Curado? O jogador fica encostado com o treinador, de repente o Arthur, não, cara, eu vi esse cara jogando no Parazão, não é possível que não tem chance no meu time, eu vou colocar. Vai testar o meia Rodriguinho, que muita gente lá pelo Bainão ficava questionando o Givanildo por que não colocar o Rodriguinho, que jogava muita bola no Parazão. O campeonato estadual, o campeonato paraense é um parâmetro importante para você ter uma equipe entrosada. O feito do Remo foi um feito histórico. Ele conseguiu vencer 4 jogos consecutivos, seu maior rival, e tinha esse Rodriguinho como alguns outros jogadores que vinham atuando muito bem. Então, essa filosofia de trabalho, de jogar com 5 jogadores no meio campo, apenas com um jogador em contra-ataque, com os meias chegando, pode melhorar a equipe do Remo. Jogava com 3 jogadores no ataque, com pouca criatividade no meio de campo, e quando tinha a oportunidade de fazer gols, a equipe desperdiçava. Então eu acho que é uma mudança realmente muito grande na equipe do Clube do Remo no aspecto tático. Vai jogar com um jogador segurando a defesa e os meias chegando. E esse Rodriguinho, se ele jogar o que jogou dentro agora na equipe do Remo, o que jogou no campeonato estadual, é um jogador que não merecia ficar no banco da equipe do Remo. Então essa oportunidade sempre é dada em renovações quando muda de treinador. E eu espero que essas mudanças possam melhorar a equipe do Clube do Remo dentro dessa competição. É uma equipe que tem uma boa torcida e merece ter um time melhor dentro desse campeonato. Vai pra cima que dá, Leão. Novo Leão na Série C. Coloca na tela a classificação aí do Grupo A e Grupo B da Série C. Vamos lá, o torcedor de casa acompanhar como está a tabela de classificação. O Atlético Acreano é líder. Quem diria, hein? Atlético Acreano é líder isolado com 15 pontos. Aí vem o Confiança com 14. ABC de Natal deu uma encostada, 11 pontos. O Botafogo da Paraíba, 10 pontos. Seriam as 4 equipes classificadas para o mata-mata. Santa Cruz, fora do G4, também tem 10 pontos. Juazeirense tem 9, Salgueiro 8, Remo 7. Para você ver como está essa tabela, muito equilibrada. 7 pontos o Remo na zona da degola, na zona de rebaixamento por enquanto. Tradicionalíssimo Náutico de Pernambuco com 7 pontos e o Globo com 7. Curado, analisando essa tabela, como nós já falamos, o Remo ganhando vai a 10 pontos e embola novamente o Grupo A da 3ª divisão. Você viu no aspecto aí da tabela, uma vitória pode colocar a equipe no confortável no campeonato. Algumas surpresas, a equipe do Náutico fez uma equipe reforçada, jogou um bom estadual, mas não está fazendo uma boa campanha. Então, eu acho que aí 2 vitórias do Clube do Remo coloca ele na briga pela classificação. Então, assim, é um campeonato que tem uma tabela equilibrada entre 7, 10 e 14 pontos. Quem diria aí que o Atlético Acreano conseguiria 16 pontos e está na liderança da competição. Então, é a competição que a gente vê que está equilibrada. Então, o que depende hoje é vencer em casa, com possibilidade aí de buscar pontos importantes, chegar a 10 pontos e começar a brigar novamente nessa zona de classificação. Então, um campeonato que eu acredito que, com exceção do Náutico, é uma equipe que tem que melhorar, também o Clube do Remo. Acho que uma vitória aí, tanto para Náutico como para o Clube do Remo, pode mudar a sua situação dentro do campeonato. É verdade.